Olá, meus queridos. Mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra de Deus aos nossos corações, porque eu também, recebo da palavra do Senhor. Quando a gente está falando da palavra de Deus, também serve para a vida da gente. E fico muito feliz de vocês estarem aí, muito agradecida por vocês que já fazem parte desse canal. Se você ainda não faz parte desse canal, eu convido vocês. Aí embaixo tem uma palavra inscrever-se, tá em vermelho. É só clicar lá, vai aparecer inscrito. Se você também quiser, você pode clicar no sininho de notificações, que daí todos os vídeos, quando eu gravar aqui, vocês também receberão a notificação, do YouTube. Tem vídeo novo no canal, e daí vocês poderão, assistir os vídeos. Também peço para vocês compartilhem, assim como a palavra de Deus serve aos seus corações. Tem muitas pessoas necessitando de uma palavra, que você possa ser, essa bênção que compartilha as pregações, as palavras para outras vidas, que vão receber de Deus através de uma palavra. Também não se esqueça de deixar o seu like aí, o seu joinha, e vamos para a palavra do Senhor Jesus, E eu vou falar com vocês uma história que está, lá em Gênesis, que fala sobre Rebeca e Isaac. Rebeca era estéril, não podia ter filhos, e Isaac ora por ela, e ela fica grávida, e ela tem seus filhos, ela fica grávida de gêmeos, e Deus já fala que o menor, será que vai, mais sobressair e tudo mais. Mas não é sobre a Rebeca que eu quero falar com vocês, eu quero falar com vocês sobre esses dois irmãos, Um que é Esaú, que nasceu primeiro. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, e na história lá do judaísmo, o primogênito, aquele que nasce primeiro, tem o direito à bênção, Ele, quando o pai estiver velho, vai morrer, vai ser abençoado pelo pai. E o menor, os filhos que vêm depois, não tem essa bênção que é específica, somente para o mais velho. E Jacó, o outro irmão, que eram dois irmãos que nasceram, Esaú e Jacó, ele desejava muito ter essa bênção que o irmão tinha, E os anos passam, Jacó está ali cozinhando na sua cozinha lá, fazendo um guisado, bem bonito, bem preparado. Esaú, ele era caçador, Como o pai gostava de caçar, e Jacó, ele já ficava em casa, ajudando sua mãe. A mãe o amava mais, o pai amava mais a Esaú, porque o Esaú, tinha como ele gostava de caça, Esaú então caçava, e era o que Isaac gostava. E Esaú está ali preparando a sua comida, o irmão chega, o irmão pede da comida, daí Jacó aproveita aquela oportunidade de falar: só se você me vender a sua primogenitura, quer dizer, o seu direito da bênção, para mim, por esse prato eu vou tirar. E Esaú, tão assim, ele fala assim: eu tô quase morrendo de fome, para que vai me servir, essa primogenitura, essa bênção? De que me vai servir se eu tô quase morrendo de fome? E ele faz um acordo com o irmão e vende o direito da bênção por um prato de lentilha, um prato ali de cozido, Olha, ele era uma coisa para ele falar: por nada eu vendo essa bênção que eu recebi quando eu nasci, porque quando eu nasci foi me dado o direito, por ser o primeiro a sair da madre, eu tenho esse direito, então eu não vou abrir mão por nada. Não, ele simplesmente: tô com fome, minha fome tá quase me matando, tô cansado que eu fiquei caçando, não cacei nada, e chego aqui, eu quero comer, o que me vale, dessa bênção? Em outras palavras, o que me vale dessas bênçãos, dessa bênção, esse direito? E troca por um prato, faz um juramento com o irmão,
E o irmão, pelo aquele juramento, Jacó passa a ter o direito dessa bênção, né? Agora vamos falar de nós. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas vezes nós trocamos a bênção que nós já recebemos. Muitas vezes ainda não se materializou, né? Como Esaú, ainda ele não tinha recebido aquela bênção. A bênção ele receberia só quando o pai fosse prestes a morrer e iria abençoar ele, e estaria abençoado, né? E o irmão menor iria o servir, né? E ele trocou, aí já tinha a bênção que viria, né, posteriormente, seria abençoado, mas já era dele. E quantas vezes a gente já tem uma bênção e trocamos por algum prato aí que o mundo oferece, né? Vamos ver. Olha, tem pessoas que já têm o seu casamento, a sua vida, a sua família, e troca por um prazer momentânea, né? E cai no adultério, né? Ele já tem a bênção de Deus e ele troca a sua família, a sua esposa, o seu lar, aquele compromisso que ele assumiu com essa pessoa, por um prazer momentâneo. Igual ali, Esaú iria comer aquele prato de lentilha, mas logo depois, passado algumas horas, ele teria fome de novo, né? A fome ia ser saciada, mas não foi saciada para sempre, né? A fome teria passado alguns tempos, a fome voltaria, né? E você que muitas vezes troca, né, ali aquela bênção que você tem da sua família e vai para um prazer momentâneo, né, passageiro, que é só naquela hora, e você muitas vezes perde sua esposa, você perde seu esposo, ali suja o nome ali da sua vida, da sua família, seus filhos, e coloca numa situação o seu lar, a sua vida, por uma decisão que foi só momentânea, um prazer momentâneo, passageiro, pondo a perder toda a sua vida, né? Perdendo a sua esposa, a confiança da sua esposa, perdendo a confiança dos seus filhos, né? Ficando numa situação que a pessoa, o cônjuge, não consegue acreditar no que a pessoa mais fala, não consegue acreditar que a pessoa vai poder ser feliz e não vai mais fazer aquilo, torna assim o casamento um insustentável, que a mulher não consegue mais, né? Tem nojo do marido, o marido tem nojo da esposa, por saber o que ele fez, o que ele praticou. Por quê? Por um prazer que foi momentâneo e trocou o que era já dele, que ele já tinha conquistado, que Deus já tinha dado para ele, trocou por momentos. E quantas pessoas? Ah, não é no casamento, mas se deixa levar no impulso, ver coisas, né? Vai numa loja e vê muitas coisas bonitas e acaba indo lá comprando e se endividando por um prato que não era necessário muitas vezes comprar. Daí chega a ver uma bolsa, eu vou comprar essa bolsa, eu vou comprar esse sapato, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, e o homem também, eu vou trocar de carro, e acaba trocando de carro, daí se endívida, daí fica ali naquela dívida que ele não precisaria, trocando a bênção, um momento, né, por eu fui lá, o vendedor falou tanto na minha cabeça que eu não pude sair sem esse carro, né? A mulher fala, eu não poderia ficar, porque já estava com 70% de desconto e eu não poderia perder essa oportunidade. Muitas vezes a loja tinha subido o preço, né? E faz de conta que é 70% de desconto, mas os 70% não é nada. E daí entra em uma dívida tão grande, e daí fica desesperado, não sabe como vai pagar o cartão de crédito, não sabe como que vai, o nome tá sujo. Por quê? Porque se deixou levar para aquele prato que estava à frente, né? E no impulso se endividou, né?
A pessoa muitas vezes no impulso conheceu uma pessoa, ai, meu marido não me elogiava e esse homem me elogiou, ou esse homem que trai a esposa fala, ah, era uma mulher bonita, ah, ela não era tão bonita, mas ela me cativou e falava coisas bonitas. Saiba que o diabo sempre vai oferecer pratos que aparentemente são bonitos, né? Assim, olhando, vai ser bonito para os olhos, mas é morte para o seu corpo, morte para a sua alma, morte, né? Ali, pelo aquilo que você já recebeu de Deus, você troca a bênção de Deus por um prazer momentâneo, né? Igual o Esaú, ele trocou por um prato. Ele ia ser abençoado, ele ia ter uma coisa tão grande na vida dele e ele deixou aquilo que já era dele, né, que ele receberia de seu pai por um momento. Ah, eu tô cansado, que preguiça de fazer alguma coisa aí como meu irmão faz, né? Porque ele sabia fazer. Sabe por que ele sabia fazer? Porque a Bíblia fala que quando Isaac achou que ia morrer, ele chama Esaú e fala, Esaú, ó, vai lá no campo, pega uma caça e faz como você sabe que eu gosto. Então, quer dizer, ele sabia cozinhar. Ele poderia ter perdido 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos fazendo algo para ele comer, mas não teria não abrindo mão daquilo que Deus tinha dado para ele, que era o direito de receber a bênção. E ele abriu. E quantas vezes, né, você começa a história de um adultério, a história de uma queda, começa com uma conversa, começa com um textinho, começa bem pequenininho, daí até que chega, né, o prato e a pessoa cai e perde o direito da bênção, perde aquilo que Deus deu para ele. Pense bem, uma pessoa traída, ela jamais vai esquecer, se Deus não ajudar ela a superar, jamais ela vai conseguir olhar para a pessoa que ela, né, assumiu um compromisso com os mesmos olhos. Ela jamais vai conseguir olhar para a pessoa e com o mesmo, né, assim, confiança que ela teria antes do acontecido, né? E também a pessoa que muitas vezes foi lá, comeu desse prato de pecado, né? Ela vai olhar para si mesma e falar assim, por que eu fiz isso? Por que eu me deixei levar? Hoje eu perdi minha família, meus filhos. Não valeu a pena. O que eu passo hoje não valeu a pena. Foi um momento que eu jamais deveria ter feito para minha esposa, que jamais eu deveria ter feito com meu esposo. Uma boa história também que a Bíblia nos relata de pessoas que se deixaram guiar é ali Sansão. Sansão, ele tinha nascido e tinha sido estabelecido o que ele poderia fazer e não fazer. Porque ele era nazireu, então ele não podia cortar o cabelo, ele não podia comer uva, ele não poderia ter beber bebidas fortes, ele não poderia ter contato com cadáver. Ele sabia de tudo, porque ele foi criado por seus pais, né, contando para eles que aquele anjo tinha falado. Então ele sabia bem do que ele podia ou não podia. Um dia ele está descendo, a Bíblia conta, né, lá para a terra dos inimigos, e ele luta com o leão e mata o leão, né? E daí a próxima oportunidade que ele vai descer de novo, ele vai lá no leão, que ele tinha matado para dar uma olhada. E lá tinha se formado um favo de mel. E ele pega o mel, dá para os seus pais, e não conta para os seus pais de onde era, e desce comendo. Olha, ele sabia o que ele podia e o que ele não podia. Vai até ali e faz ali, né, faz o que não era para ter feito, que ele sabia que não poderia, nem era para ele fazer, eu matei, não vou passar aqui. Ali começou uma história que não vai acabar bem. De repente ele se engraça com uma mulher do povo inimigo, sendo que o povo de Deus, o povo ali da família dele, tinha
por costume, eles não casavam-se com outros povos, eles casavam entre eles. O pai dele, a mãe dele fala e ele não aceita, e o pai dele, a mãe dele fala, não aceita, e vai pega por mulher uma estrangeira. E é enganado porque ele assume, desce lá, faz tudo, o pai dele faz todos os acordos, a família dele, e quando vê, ele volta, a mulher que ele ia ser marido, ela tinha já sido dada para uma outra pessoa. E começa uma história de fracasso. Depois ele vai e se engraça com uma prostituta, e ali foi a derrotada da vida dele, até que furam os olhos dele, vai prisioneiro, o segredo dele é contado. Por quê? Ele não vigiou, começou numa pequena coisa. Vou lá ver o cadáver que eu não poderia chegar, foi pequena coisa. De repente, meu pai me aconselhou, mas não quero ouvir, não, eu quero aquela mulher, que eu quero aquela mulher. O pai deles fala para eles, será que não tem mulher aqui nessa cidade que te agrade? Não, eu quero aquela. E vai, quantas vezes a pessoa faz isso? O pai fala, não casa, olha, esse homem não é bom. Os pais não estão sendo mal, querendo mal, ele está vendo lá na frente o que pode ser causado para a vida, porque ele já casou, ele sabe que o casamento não é fácil, e você não escuta, você entra, não, eu tô apaixonada, eu vou, e vai, dirigido por emoção, por impulso, e quando vê, se casa, quebra a cara, daí fala, bem que meu pai falou, minha mãe falou, me alertou, e eu entrei nessa. Aprenda uma coisa, a ouvir Deus. Você sabe o que é certo, o que é errado. Não troque a sua bênção por momentos passageiros, por pratos de lentilha que o mundo oferece. Eu vou ali experimentar uma bebida. Eu vou ali fumar um baseado. Começa tudo numa brincadeira. Você já reparou? Quem é viciado não vai falar para você assim, eu comecei porque eu fui lá e... Não, vai começar, alguém me ofereceu. Alguém falou assim, você não é homem, duvido que você experimente. E foi numa brincadeira, Numa brincadeira que parecia uma brincadeira, mas era um laço de Satanás para enredar aquela vida e entrar nas drogas. Muitas vezes foi levado pelas amizades. O meu grupo de amigos usam. Se eu não usar, se eu não fazer igual eles, eu vou passar por careta, vou passar por uma pessoa, que não está enturmada com a turma. Eu não quero ser careta, eu quero ser da turma. E começa uma brincadeira. Mas quando a pessoa está desgraçada, no vício, prisioneira, que está lá no fundo do poço, cadê esses amigos? Aquele que ofereceu baseado, aquele que foi lá, fazer a oferta, fazer que era bonitinho, cadê eles para te ajudar a sair do fundo do poço? Cadê você? Muitas vezes traiu a sua mulher, o seu marido. Cadê agora aquela pessoa que só te usou? Você está caído, destruído, cadê agora para te levantar? Tá rindo de você. Sabe por quê? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. A única coisa que ele quer da sua vida é te destruir. Matar os seus sonhos, matar o seu relacionamento, destruir a sua vida financeira, destruir o seu trabalho. Por quê? Por uma oferta pequena, um manjar que ele põe à tua frente e você não resiste, você não diz não, você cai na mão e fala, eu vou ver como que é, só de curiosidade. Nessa curiosidade, enfia o pé na jaca, na lama, e lá cai e lá fica caído. Você pode pegar aí e perguntar para as pessoas que estão no mundo das drogas como começou. Começou numa simples brincadeirinha. O adultério na vida de uma pessoa começa no quê? Numa conversinha. Começa bem pequenininho, nada começa muito grande. E no fim, acabou.
e a pessoa fala assim, nossa, eu destruí meu casamento, hoje meus filhos não querem nem falar comigo, tem raiva de mim por ter feito isso, ter traído a minha mulher, traído meu marido, meus filhos nem querem ver minha cara. Olha se vale a pena trocar o que Deus já deu para você por um prazer momentâneo. Não vale a pena. Esaú, quando o pai foi morrer, até vão lá na história que eu não vou falar para não ser cumprido, né? Jacó recebeu, e quando Esaú, a bênção, né? Fez lá o que a mãe tinha combinado com ele, e ele vai lá, recebe a bênção no irmão, porque o pai está cego, o pai já não enxerga, né? Ele pôs os pelos da cabra, assim, do animal no corpo, pegou roupa suja do irmão e foi lá. O pai, né, falou assim, mas a voz é de Jacó, não é aquela voz grossa, não é a mesma voz, mas o cheiro, né? Passa que eu vou passar a mão. É Esaú. E deu a bênção para ele. Quando Esaú chega, logo após de Jacó ter saído, ter recebido a bênção, ele fala, pai, me abençoa. O pai fala, não, mas não tenho bênção para você. É pro primeiro. Não tenho bênção para você. E ele chora, busca arrependimento e não consegue alcançar. E a bênção dele, que o pai deu para ele, fala que você vai servir seu irmão, você vai ter que guerrear, tudo vão ser seu inimigo. Sabe? Por quê? Por um momento que não valia a pena. Mas Esaú começou mal, não só nisso, de trocar a sua primogenitura com o seu irmão. Começou também que ele pegou mulheres que não deveria casar-se, porque o pai dele, Isaac, quando Abraão era vivo, foi buscar mulher para ele lá do povo deles, não se contaminando com aquela sociedade, né, tão corrupta que era, tão má, perversa. E ele já tinha mulheres daquele povo. Jacó tinha 40 anos, ainda não tinha se casado, né? Então, Jacó estava esperando em Deus a bênção dele, não quis sair daquilo que era costume, que era, né, ali dito como regra para ele ser abençoado. Ele não quis abrir mão. Esaú já abriu mão, né, pegou mulheres, depois come o prato, troca. Daí quando ele vê que já afiou o pé na jaca mesmo assim, já mesmo tá tudo perdido para eles, não recebeu a bênção, né? Agora eu vou ferir mais meu pai e minha mãe. Eu vou lá pegar mulher lá com Ismael, que é o irmão, né, de Isaac, lá da família lá. Eu vou pegar lá. Meu pai não queria que eu casasse, agora eu vou. A mãe dele dá muito desgosto para a mãe dele. Olha para você ver, né? Um abismo chama um outro abismo, quer dizer, um erro chamou outro erro, que chamou outro erro. Que valeu a pena. Perdeu a bênção, que era o direito dele, deu desgosto para seu pai, para sua mãe, porque a Rebeca fala para Isaac, Isaac, o Esaú fez, agora foi pegar mulheres lá, que a gente já sabe que a gente não, né, não deveria, vamos casar no nosso povo, já fez tudo errado, eu não quero que Jacó faça isso, né, e fala para ele ir lá buscar mulher lá do nosso povo, né, e o Isaac fala para Jacó, vai, busca uma mulher para você lá na terra da sua mãe, lá na família da sua mãe, busca lá uma mulher lá, mas não faça errado, né? Faça tudo direito, em outras palavras. E Jacó fez tudo direito, né? Foi como a sua mãe e seu pai mandou, pegou mulher de lá, né? Em tudo ele foi abençoado, por causa dele, o seu tio Labão prosperou. Lá ele prosperou, quando ele voltou com um grande rebanho, voltou com servos, muito rico. Mas qual foi a diferença na vida dele? Foi de obedecer a palavra de Deus, foi de honrar seu pai, aquele que era um costume deles, estabelecido por Deus. Ele fez de acordo com a palavra de Deus. Ele poderia falar, eu tô com 40 anos, vou pegar qualquer uma aqui, né, nessa terra e acabou. Não, ele esperou em Deus,
ele obedeceu, mesmo que o tempo estava demorando, ele obedeceu. E olha que coisa linda. De Jacó, o nome dele foi mudado para Israel e se tornou uma nação, que é o povo de Israel. Olha como é bom você não trocar aquilo que Deus te deu por um prazer momentâneo, por uma desobediência. Ah, meu pai não quer, agora que eu vou fazer. Para com isso. Como você diz que quer ser abençoado, quer ser uma bênção, se você não consegue obedecer uma simples coisa? Se deixa levar pela emoção, a emoção de comprar, a emoção de um papinho furado com uma mulher, com um homem, não vigia. Você quer a bênção de Deus? Foque em Deus, foque na palavra de Deus, foque em obedecer a Deus sobre todas as coisas, mesmo que todo mundo te taxe de louco. Ah, você não está aproveitando a vida, você é jovem, você não sabe, né? O que é bom, logo morre e fica aí. Saiba que aquele que escolhe obedecer a Deus tem o melhor em Deus, tem o melhor nessa terra, que Deus honra aquele que honra ele, né? Essas pessoas que têm o prazer momentâneo, logo passa, bebe, enche a cara, vem enxaqueca, vem a ressaca. Eu nunca bebi, assim, nunca fiquei bêbada, nem sei o que é isso, não bebo. Mas a gente vê como uma pessoa fica, né, quando ela se embriaga no outro dia. É isso que você quer para sua vida? Ou você quer abrir mão de todos esses pratos, esses manjares que o mundo tem oferecido e obedecer a Deus e ser honrado por Deus? Olha, a história de Jacó, ele foi honrado por Deus. Olha a história de Daniel. Daniel era um jovem, ele era moço, ele foi morar na Babilônia, né? Ele foi morar no castelo do rei, onde ele tinha direito das melhores comidas, dos melhores pratos que eram oferecidos para ele. Mas ele não se corrompeu, ele permaneceu fiel a Deus. E lá na Babilônia, no lugar, né, dos inimigos que tinham pego eles e levado cativo, prisioneiro, lá ele foi uma bênção. Lá ele foi amigo do rei, lá ele interpretava os sonhos do rei, lá ele era um príncipe, numa alta posição, querido, abençoado. Agora pergunto para vocês, foi levado cativo muitos jovens da terra dele, muitos. Cadê eles? Será que eles também não se corromperam? Porque aí a Bíblia diz de Daniel e dos seus 3 amigos, né? Então, veja como é bom quando você abre mão desses manjares, dessas ofertas que o diabo usa pessoas para vir colocar na tua frente. E é abençoado. Daniel foi um homem abençoado. Ele viveu lá, passou por 3 reis e pôde voltar ainda velho para o seu país, mas em honra. Não foi desonra. E aqueles outros moços? Ninguém conta, a Bíblia não conta, né? Se voltaram, se morreram. Mas quando a gente decide obedecer, ser fiel a Deus, abrir mão, rejeitar os pratos que o Satanás, que o mundo dá, a gente é honrado por Deus. Daniel foi honrado por Deus, né? Daniel foi tão honrado por Deus que é um exemplo. Até hoje, quantos, né, 1000 anos Daniel viveu? E até hoje a história dele fala. Um homem que foi o amigo do rei, querido do rei, um príncipe. Não foi lá um serviçal, não foi lá um escravo, lá humilhado. Não, ele estava ali na presença do rei, amigo do rei, querido do rei. Por quê? Porque não se deixou corromper aquele lugar onde ele estava. Não deixou se corromper pelo que era oferecido a ele. Não deixou se levar, mas permaneceu firme naquilo que ele sabia que Deus queria que ele seguisse.
né? Muitas vezes ali, Daniel passou, ai que homem tonto, né? Para os amiguinhos dele, ai que moço tonto, aqui a gente tem o melhor do palácio, estamos comendo, desfrutando, bebendo, se divertindo, e ele não quer pão, água e legumes, e se recusa a fazer parte. Cadê aqueles que deram risada, que comeram, que fizeram tudo que estava lá? Mas Daniel se guiou em obedecer a palavra de Deus, em obedecer a Deus, e foi honrado por Deus. Assim é que Deus quer para a sua vida. Pare de dar brecha para Satanás. Pare de aceitar esses momentos, né, esse prazer momentâneo. Depois você mesmo fala, é só na hora, depois uma tristeza, uma angústia, nada me preenche, nem esses prazeres que são momentâneos, eu bebo, encho a cara, mas depois me dá uma tristeza, eu vejo o que eu fiz com a minha mulher, eu vejo que eu bati na minha mulher, agredi meus filhos, vejo minha mulher chorando, meus filhos tendo vergonha de mim, de sair na rua. Não é essa vida que Deus quer para você. Deus pode te pôr em liberdade. Você está escravo do vício, das drogas, da prostituição, do adultério. Deus pode te libertar. O primeiro passo tem que ser seu. Deus, eu não consigo, mas eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero que o Senhor me ajude a ser fiel a Ti e obedecer aquilo que a Tua palavra me diz. Eu te convido, sai dessa, homem, sai dessa, mulher. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Pare de dizer que você é fraco, que não consegue resistir. Você é forte quando você está em Deus, porque Ele te fortalece, te dá força para resistir tudo que Satanás colocar na tua frente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que lutar contra a vontade de beber. Você tem que lutar com aquilo que tem te movido a praticar o mal. É uma guerra, mas Deus te dá força para vencer. Vença em Deus todas as suas batalhas, porque você já é mais que vencedor. Vamos orar? Pai, eu te peço, Senhor, por essas vidas que estão escravas, Senhor, da bebida, do cigarro, do adultério, da fornicação. Senhor, essas vidas têm visto a vida delas decair em cada dia. Ela tem visto, Senhor, o mal tomando conta dos seus caminhos, do seu lar. A vida dela, Senhor, desgraçada por esses pratos que ela tem aceitado. Mas neste dia, Senhor, eu peço, liberta este homem do álcool, do vício das drogas, do adultério, da fornicação, porque eu sou filho de Deus. Vos libertar verdadeiramente sereis livre. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Liberta este homem, Senhor, do vício das drogas, do vício da bebida. Liberta essa mulher, Senhor, desse vício, Senhor, que ela tem de comprar tudo que vem pela frente. E ela tem se endividado tanto na vida dela. Liberta, ó espírito do vício, espírito que tem amarrado essa vida. Eu te amarro e te ordeno que sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai com o seu vício, sai com esses pensamentos, sai para nunca mais voltar. Senhor, que a tua paz repouse neste coração. Ajuda eles, Senhor, a resistir o mal, para que o diabo fuja deles. Ajuda, Senhor, a eles ser, Senhor, fiel a Ti, obedecer a Ti em todos os caminhos deles. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Deus te ama e Deus não quer te ver da maneira que você está, né? No caminho que você tem andado. Deus quer te ver na luz, não nas trevas. E você tem a luz que é Jesus. Então, siga a luz de Jesus e seja vitorioso. Eu te abençoo, né?
Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grande e poderosamente, que em tudo você possa prosperar, que você possa ser bendito do Senhor, bendita do Senhor, amém? Não se esqueça de deixar seu joinha aí, né? Compartilhe essa palavra, que eu sei que serviu para você, vai servir para outras pessoas. Se inscreva no canal e Deus abençoe. Se Deus assim nos permitir, estarei aqui de volta para falar mais de Deus aos nossos corações. Deus abençoe.